A paz do Senhor Jesus a todos. Deus colocou uma palavra no meu coração, direcionada a algumas pessoas, não a todas, mas a algumas pessoas a quem Ele quer fortemente falar, que se encontra no livro de Daniel 4 e o versículo por partes. Vamos ler o 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônico quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Agora vamos ler o 22 até o 27. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e a destrua, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então o que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Eu quero que vocês percebam aqui que essa palavra é uma palavra dura. É uma palavra nada mais, nada menos que uma palavra de justiça que Deus está entregando aqui na mão de muita gente. Justiça da parte dele e punição para algumas determinadas pessoas também da parte dele. Aqui foi o segundo sonho que o rei Nabucodonosor teve. Ele teve o sonho e ele contou para Daniel sobre o sonho, porque ninguém mais conseguia traduzir esse sonho. E esse sonho o perturbou muito. Só que se vocês notarem nessa palavra, nesse trecho que a gente leu, o primeiro, Daniel ficou inquieto. Ele não sabia o que falar, porque não era que ele não sabia a interpretação, ele sabia a interpretação, mas ele não sabia o que falar porque ele estava temente em relação à sua vida. Ele estava temente o que o rei ia fazer com ele quando ele falasse a verdade a ele. E a palavra muitas vezes é dura, mas ela tem que ser dita. E Deus manda dizer para algumas determinadas pessoas aqui que estão esperando justiça da parte dele, e ele diz: você vai ter, porque o meu tempo é chegado na vida de muitos que fizeram mal para o meu povo, que fizeram mal
para pessoas amadas minhas. E agora a sentença é chegada. Quando Daniel traduziu esse sonho para o rei, ele traduziu dando o exemplo, porque a árvore era cortada, mas ela ficava o tronco. Só que aqui ele relata um tempo de 7 tempos, no caso 7 anos. Ele relata que uma pessoa aqui, ela teve uma vida muito, não exatamente a que está aqui, mas alguém que está esperando justiça da parte de Deus, que está aqui, que vai ver esse vídeo. Deus diz que essa pessoa, ela teve um tempo muito bom na sua vida. Ela fez o que queria da sua vida. Ela teve de tudo e ela maltratou também muitos. Só que o tempo da justiça agora é chegado. E a mão que feriu agora vai ser ferida. E Deus relata claramente que será por 7 tempos. Vai ser 7 tempos que ele vai trabalhar na vida de uma determinada pessoa, porque a vida, Deus faz a justiça, mas a justiça de Deus nada mais é do que um trabalho. Ele trabalhou na vida de Nabucodonosor com justiça e ele foi castigado pelas suas obras. Mas quando chegou o final do tempo, aquela árvore que foi cortada, ela voltou a crescer, porque ainda havia raiz nela. Deus está dizendo, eu vou cortar a árvore de muitos aqui que se sentem, que acham que podem tudo e que maltratam os meus pequeninos. Mas a árvore vai ser cortada no tronco, mas ainda vai restar a raiz. E eu vou tratar essa pessoa durante 7 tempos. Só que depois que passar esses 7 tempos, essa pessoa vai estar pronta, assim como Nabucodonosor ficou preparado para agradecer pelo ensinamento e para aceitar que a palavra de Deus é superior, para aceitar que estava errado, para aceitar que pecou contra Deus, que fez coisas erradas aos olhos do Senhor. Esses 7 tempos de luta que algumas pessoas que fizeram coisas erradas, que pecaram contra Deus, que tocaram na menina dos olhos do Senhor, tocando em ungidos do Senhor, ele vai tratar essas pessoas. A justiça de Deus vai recair sobre elas, mas vai ser um tratamento divino, porque ele quer essas pessoas para ele e ele vai ter. Depois dos 7 tempos, essa pessoa vai se voltar para ele. E você que quer a justiça de Deus, receba, porque ela é chegada. Mas você queira a justiça de Deus e tenha o prazer em perdoar e aceitar que da mesma maneira que Deus faz justiça com aquele que está errado e que está em pecado e que fez mal para você, ele também vai tratar aquela pessoa e vai consertar os erros dela e vai trazer muitos para ela. Tem algumas pessoas que não têm conserto. A gente vê inúmeros na Bíblia que é relatados que não tiveram conserto. Como Saul não teve conserto. Ele desprezou a vontade de Deus. Mas tem algumas pessoas que elas passam pela prova e elas têm conserto. Que nem Davi. Davi, ele pecou, ele errou. Ele pecou gravíssimo contra Deus. Mas ele reconheceu o seu erro, ele se redimiu e se humilhou perante Deus e Deus o perdoou. Então você que quer a justiça, Deus está falando para você, você vai ter a sua justiça. Deus vai tratar com essas pessoas que lhe fizeram mal. Deus vai corrigir essas pessoas, mas Deus vai querer essas pessoas para ela. Então não fique magoado, não fique triste, porque da mesma maneira que Deus está fazendo justiça para você e está fazendo a sua vontade, porque Ele tem amor por você e porque Ele viu tudo que você passou, tudo que você sofreu até aqui, Ele também conhece o coração dessa pessoa e Ele vai tratar essa pessoa. Ele diz que quer essa pessoa para Ele. Então,
O tempo da justiça dele é chegado e ela vai passar por um tratamento longo, porque ninguém acha que 7 tempos passando o que Nabucodonosor passou é qualquer besteira, não, porque não é. Deus está falando de 7 tempos de justiça. E 7 tempos de justiça é muita coisa, porque Deus está dizendo aqui. Eu até vou ler novamente para vocês verem o 14, o versículo 14. E clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as folhas, e espalhai o seu fruto. Afoguente-os os animais, e debaixo dela as aves e os seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja na erva na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração. Olha a palavra aqui, no versículo 16. E seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, esta ordem por mandato dos santos, a fim que conheçam os viventes do Altíssimo têm domínio sobre os reinos da terra. Aqui ele fala claramente que vai cortar, ele vai podar. Sabe quando a árvore está alta demais? Ela chegou num nível ali que ela está passando do limite. O que é que acontece se a gente deixa uma pessoa soberba passar do limite? Ela acha que ela pode tudo, ela acha que ela é tudo. Ela acha que ninguém é nada e que tudo que ela faz é para os outros, tipo, ela passar e os outros admirarem ela passando, como se ela estivesse desfilando ali. Aqui ele foi claro na palavra dizendo que ele vai cortar e que ele vai trabalhar no coração dessa pessoa. Essa pessoa não vai ser mais a mesma pessoa. Ela vai ser trabalhada num nível, né, que nem a experiência aqui de Nabucodonosor foi ser transformado em um coração de animal. Vai ser trabalhado num nível forte. Deus não está querendo dizer que nos tempos de hoje ele vai transformar o coração de uma pessoa no coração de um animal e ele vai comer grama, que nem Nabucodonosor. Se Deus quiser, ele faz. Mas ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que ele vai trabalhar no coração dessa pessoa fortemente até ela chegar no nível que ele quer. E é 7 tempos, 7 anos. Ele vai poldar ela. Tudo que ela tem, ele vai poldar. A vida dela, ele vai poldar. O coração dela, ele vai tratar. Os pensamentos dela, ele vai tratar. Até que ela própria admita. Admita que errou, admita que pecou contra Deus, que pecou contra os seus. Admita os seus erros. E reconheça que só Deus é Deus. Que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. E nada mais é do que uma justiça dura para quem vai receber, mas para quem vai ser tratado, mas para quem vai receber a justiça da parte de Deus, quem está esperando ser honrado pelo Senhor, porque passou por muitas lutas, por muitas provações, porque foi perseguido, caluniado, desprezado. Para esses vai ser um alívio, vai ser uma justiça tremenda, porque eu tenho certeza que Deus está olhando por essas pessoas, porque Ele está falando aqui claramente, a justiça, o tempo de justiça é chegado. Receba a tua posse de vitória, porque Deus vai fazer justiça no teu meio, Deus vai fazer justiça pelo teu nome. E tudo quanto você passou não foi em vão. Ele vai fazer justiça e tudo o quanto fizeram contra você vai ser cobrado. E ele nunca cobra
com o mesmo valor. Ele sempre cobra com acréscimos, juros e correção monetária. Ele vai aliviar o coração de muitos aqui que foram perseguidos. Ele vai inocentar você de muitas coisas que foram faladas contra você, que foram feitas contra você. E fica tranquilo, porque ele vai fazer, mas ele vai fazer do jeito dele e não do teu. Não vá pensando que Deus vai matar ou que Deus vai destruir uma pessoa em forma de justiça. Se ele quiser, ele também faz isso. Mas em muitos casos, tem muitas pessoas que elas têm a salvação. Tem muitas pessoas que elas são escolhidos ainda do Senhor. Então, ele quer tratar muitas vezes essa pessoa da mesma maneira que ele te tratou. Quantas vezes ele te perdoou? Quantas vezes ele tratou você? Quantas vezes você próprio errou? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você também cometeu erros? E ele mesmo assim te perdoou. Dessa vez, a justiça de Deus vai ser dessa forma. Ele vai tratar com as pessoas que te fizeram mal, mas ele vai tratar para ele trazer elas para si. E você próprio vai dar o testemunho de que os teus perseguidores hoje são dele. Hoje são para honra e glória de Deus. Então, foi só até aqui. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e receba a tua vitória. Receba posse de vitória e creia que o tempo de justiça de Deus agora é chegado. Ele vai tratar Nabucodonosor. Ele vai fazer ele comer capim para poder ele admitir que Deus é Deus, que ele é o Senhor e que nada nessa terra acontece sem a ordem dele, que tudo nós devemos a ele. Então, ele vai trabalhar duramente no coração de algumas determinadas pessoas. E que tudo seja para honra e glória, desculpa aqui, gente, que tudo seja para honra e glória de Deus. Fica todo mundo na paz. Espero que tenham entendido a palavra e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.